Porque é este profissional, Reinaldo, que é valorizado. Você sabe disso porque você é um belo exemplo. Se eu consigo fazer isso, eu sou uma pessoa diferente. É essa pessoa que o mercado quer. Né? O mercado não quer um igual. Acho que esse é o grande diferencial e talvez a principal diferença. Olá pessoal, boa tarde, conectando aqui para mais uma live para encerrar esse segundo final de semana do Alta Performance SA, do RH na quarentena, para falar sobre gestão por competências. Olá! Ó, Como funcionou. vai? Funcionou, viu? Acertamos. Finalmente. Estamos aprendendo aqui com a tecnologia. Acho que a gente pode, talvez, começar para ir aquecendo os motores, até porque o Instagram ele é super pontual. Então, Sim. Em uma hora ele encerra e a gente já tem bastante assunto para falar. É uma oportunidade enorme de estar falando aqui com você nesse domingo para falar sobre um tema super relevante. Então, vamos tentar aproveitar ao máximo esse horário aqui para a gente explorar bastante os temas. Acho que gestão por competência é um tema que a gente podia fazer uma live de uma semana, mas vamos tentar... E ainda era pouco. Ainda era pouco, mas vamos tentar condensar aqui nessa uma hora. Então, eu tenho começado sempre, Ida, falando um pouco sobre de onde eu conheço, como eu conheci o convidado e por que eu fiz o convite, por que eu acho que é relevante esse convidado aqui, o que eu acredito que é relevante para a gente falar nesse final de semana, parar o nosso final de semana para falar de RH, falar de gestão de pessoas, né? E eu tenho o maior prazer de falar como eu conheci a Ida. A Ida faz parte da minha história, assim, tanto pessoal quanto profissional, mais ainda profissional, mas de todos os lados. A Ida, acho que como muitos aqui, como a maioria acho que da população de RH, dos profissionais de RH, eu fui aluno da Ida, no curso, nossa, acho que eu nem falar quantos anos. Não fala. Tem muitos anos já, muitos anos, e aí eu tive o prazer de aprender, de fazer alguns cursos com a Ida, sobre cargos e salários, sobre avaliação de performance, treinamento também, e ali para mim foi um divisor de águas, que foi onde eu comecei a aprender mais sobre os fundamentos principalmente de cargos e salários, que foi o que eu usei mais dentro da minha carreira em remuneração. Mas para mim foi um divisor de águas, porque uma das coisas que eu vejo que a gente aprende muito na prática, tentando, errando e fazendo, às vezes pode aprender errado. Então, para mim, aquele curso do cargos e salários por competência foi um partidor assim, muito importante para mim. Então, foi ali que eu conheci a Eda. Depois eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com ela lá na MC Consultoria e em alguns projetos de implementação de cargos e salários, pesquisa de clima. Foi excelente, foi uma excelente escola para mim. Tive a oportunidade de aprender na teoria e na prática com a melhor referência do mercado. E eu fiz questão de convidar a Ieda. Quando eu comecei a pensar nesse formato do RH na quarentena, a Ieda foi o primeiro nome que apareceu na minha cabeça. Falei, poxa, se eu conseguir chamar a Ieda para essa conversa, com certeza vai agregar muito, vai gerar muito valor para as pessoas, porque a gente está falando principalmente para o público de RH, as pessoas que querem se desenvolver. Algumas pessoas estão começando carreira, outras pessoas já têm uma trajetória mais longa, já têm um caminho dentro de RH, mas acho que é muito importante falar sobre gestão por competência, que apesar de não ser um tema necessariamente novo, mas é um tema que é super atual. Eu acredito que é super atual. A gente tem falado de novas competências do futuro, e a gente tem que falar da base. Então, por isso, eu achei super relevante chamar a Eda aqui para trocar um pouco com a gente e falar sobre esse tema. Ela que é expert, referência no Brasil sobre esse tema. Eu não conheço ninguém mais referência para falar sobre esse tema que a Eda. Diretora da BRH, anos como consultora e professora de diversas instituições. A Rafa falou da FGV, mas tem inúmeras instituições. E aí, talvez passando a palavra para a Eda, para ela falar um pouco de como ela chegou como ela se apaixonou pela gestão por competências, pelo tema. Ela pode falar um pouco, talvez, sobre
sobre também as instituições que ela dá aula, todas as instituições que ela atua para levar essa bandeira da gestão de RH e da gestão por competência. Então, acho que falei bastante já. Vou passar para a Ieda para ela se apresentar, por favor. Ok. Bom, Reinaldo, é um prazer estar aqui com você. Né? Reinaldo, como disse, é uma cria minha, então eu tenho um carinho por ele assim, imenso. Né? Ele insistiu muito para ir trabalhar comigo, até que eu não resisti, porque eu não queria tirá-lo de uma empresa que eu era amiga das pessoas que eram gestoras dele, né? Mas ele foi lá, falou com as pessoas, insistiu, enfim. E aí eu não tive jeito e trouxe o Reinaldo, teve uma carreira brilhante, né? Ele entrou como estagiário, rapidamente foi efetivado, enfim, e hoje é um gerente nessa área, né? E uma referência também. Então eu fico assim, extremamente feliz de ver o que eu consegui fazer, né? Quer dizer, não fazer, mas contribuir um pouco. Quem faz é você. Quem faz é cada um que faz a sua própria carreira, mas eu certamente tenho assim, muito orgulho de ter contribuído um pouquinho. Bom, com certeza. Eu sempre fui de RH, né? Sempre fui de gestão de pessoas, e um belo dia eu ouvi falar sobre esse assunto, gestão por competências. Como eu já trabalhava na área de remuneração, eu falei assim, isso não deve existir, né? Porque, peraí, as pessoas têm que saber exatamente o que elas fazem. Isso só vai funcionar, as pessoas só vão conseguir um bom desempenho se souberem exatamente o que elas têm que fazer, o que lhes vai ser cobrado, enfim. Só que eu falei, não vou desmerecer algo sem conhecer, né? Não combina muito comigo. E aí eu resolvi começar a estudar. E estudei muito, 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 muito. Estou estudando até hoje. Né? Hoje eu estou, inclusive, escrevendo um livro sobre o assunto. Espero que saia em breve, né? Que eu consiga terminar. Né? Que eu consiga... esse é meu e da Luciana, né? Então, que eu consiga terminar ainda na quarentena, né? Para poder depois colocar em editor, enfim. Legal. Mas esse assunto me apaixonou. Né? Eu fiquei completamente apaixonada por ele, porque eu vi para a nossa área de recursos humanos, de gestão de pessoas, uma luz no fim do túnel. Por que isso? Porque eu sempre acreditei, sempre, e eu tentava isso para mim, em meritocracia. E a gestão por competências é exatamente isso. Eu acho que ela é um divisor de águas mesmo. Né? A gente é uma quebra completa de paradigma, porque a gente sai daquela questão de valorização do cargo apenas, né? Quer dizer, que cargo é mais importante dentro das organizações, e para esses mais importantes e mais pesados eu vou pagar mais, e com isso a gente esquece toda a contribuição individual, né, o que vem efetivamente das pessoas, e justamente passa para esse outro lado. Né? Quer dizer, o que passa a valer é lógico que eu tenho que ter uma contribuição técnica de peso. Em função disso, eu tenho lá meu cargo, assistente, jornalista, ou especialista, ou gestor, enfim. Mas eu tenho que ter uma determinação, né, e uma entrega que seja positiva e valorosa para a empresa. Se não for assim, não funciona. E quando a gente tem um modelo mais convencional, a gente acaba valorizando apenas a atribuição e não o quanto a pessoa contribui com aquilo ali. Então, esse modelo de gestão por competências, para mim, ele é fantástico. Né? Cada dia eu sou mais alucinada por ele, porque ele consegue te trazer isso. Né? Ele consegue te trazer a valorização daquilo que efetivamente você traz, você contribui para a tua organização. Né? Você contribui para que ela alcance os resultados. E uma coisa interessante, Reinaldo, se você me permite até entrar nesse ponto, hoje em dia, a gente sabe muito bem, hoje em dia não, já há algum tempo, não dá mais para atuarmos num RH operacional. A nossa atuação tem que ser de um RH estratégico. Isso não significa dizer que a gente não tenha atividades, né? Não tenha tarefas. Sim. Mas, se nós não alinharmos essas tarefas com os objetivos de negócio das organizações, né, e não digo só objetivos de negócio, porque até nas organizações públicas você tem resultados a serem alcançados. Então, se você não alinhar isso estrategicamente, você não está contribuindo. E a gestão por competências, ela traz exatamente isso. Quer dizer, ela parte, né, a definição das competências, por exemplo, organizacionais, que são aquelas que todos devem ter, né, ela parte exatamente, elas são extraídas
dos direcionadores estratégicos, dos objetivos estratégicos. Então, faz todo sentido para mim. Né? Tudo parte de lá, né? Na verdade, toda a empresa... Na prática, talvez não tanto, mas na teoria, tudo que a empresa faz deveria estar sendo direcionado, deveria estar direcionando esforços para os objetivos de negócio, para as metas de curto, médio e longo prazo. Qualquer coisa que a gente está fazendo fora disso deveria ser repensado. Exatamente, mas o que a gente mais vê, infelizmente, nas empresas, eu sei porque eu trabalho com isso há muitos e muitos anos, né, com essa questão de cargos e salários e carreiras, etc. O que você mais vê nas empresas são repetições, sabe? Você repete uma atividade que lhe foi ensinada muitas vezes, quando você entrou, você queria entrar e começar logo a trabalhar e você não questionou o porquê daquilo. Né? Se você não é uma pessoa muito curiosa, como eu era, sou até hoje, como você é, por exemplo, né? Como a minha equipe é, se você não faz isso, você vai repetir, você vai entrar num looping, né? Numa repetição, e isso não está contribuindo em nada para os resultados. Até porque vocês conseguem imaginar o que será das empresas após esse momento de quarentena, após esse momento de pandemia? Perfeito, é justamente o que seria a próxima pergunta, falando como é que o modelo de gestão por competências pode contribuir nesse momento pós-crise, né? E aí, para fazer a introdução, eu lembro, uma das coisas que eu levo comigo, uma entre muitas das coisas que eu levo até hoje, é essa questão de fazer a gestão por competências mais focada nas competências do que no cargo e nas atividades, porque as competências elas tendem a ser mais estáveis. A atividade nesse mundo que a gente vive tão volátil, mundo VUCA que a gente tanto fala, e agora a gente está vivendo super na prática, o tempo que você demora, às vezes para descrever o cargo, fazer uma descrição, quando sai, entre tanta gente que tem que aprovar dentro das empresas, quando o negócio vai para a prática, já mudou. A gestão por competências ela tem uma grande vantagem. Né? Eu brinco quando eu dou aula, que eu vou explicando as coisas e vou dizendo assim, 1-0 para o modelo das competências, 2-0, 5-0. Né? Se a gente quiser, a gente faz aí algo, né? vai de goleada. Porque o que acontece? Quando você trabalha no modelo das competências, você trabalha com uma coisa chamada cargo amplo. E aí eu gostaria até de citar também, eu não sei como vai ficar o E-Social após essa história toda, né? Mas eu acredito que ele não acabe, que ele vá continuar, porque é o cumprimento de uma legislação. A gente está vendo um momento aí de uma alta discussão sobre talvez muito formato, né, de sistema, uma série de coisas, mas assim... É provável, o conceito mais em si... simplificado, mas o conceito em si não deve mudar. Sim. E a gestão por competências, quando ela trabalha num plano de cargos, ela trabalha com o modelo de cargo amplo, que é justamente para evitar desvio de função, que é para evitar que a gente fique... Imagina você ter que ter uma área de remuneração perdendo tempo, desculpem quem trabalha assim, é só uma questão de opinião, mas investindo o seu tempo, vou mudar a palavra, Sim. refazendo descrição a cada mês. Né? Quanto mais eu consigo ter um cargo amplo, mas que aquilo que a pessoa faz está inserido naquele contexto, eu estou cumprindo a lei, eu estou dando possibilidade às pessoas de se desenvolverem mais, porque elas podem aprender outras coisas sem ter um problema de disfunção, né? de estar fazendo algo que não é para fazer, porque a gente sabe muito bem, eu digo também sempre isso, a lei, nesse sentido, diz, eu posso fazer qualquer coisa aquém, né, do que está na totalidade da descrição. Eu não posso fazer além. Então, quando eu tenho um cargo amplo, eu consigo trabalhar, eu consigo aprender outras coisas, eu consigo ajudar em outras coisas, sem nenhum tipo de problema, ou seja, eu, como profissional, me desenvolvo, isso é bom para o meu gestor, isso é bom para a organização. E ainda a empresa está cumprindo a lei, ninguém quer ser autuado. Eu acho que fala muito com esse momento que é flexibilidade. A gente tem falado muito dentro de RH, de um RH de empresas mais ágeis e flexíveis. E eu acho que o modelo fala muito justamente com isso. Tem um modelo que seja mais flexível e não um modelo que a gente tinha de cargos e salários, que era mais comum alguns anos atrás, que você fazia o catálogo de cargos milimetricamente detalhado, tudo que a pessoa faz, ipsiliter ali, e aí você tinha que homologar no Ministério do Trabalho. O tempo, até você homologar, se há 10 anos atrás, esse modelo que era o mais usual,
já não acompanhava a velocidade do mundo que a gente estava. Imagina hoje. Hoje, com certeza, você tem que ter modelos que sejam mais flexíveis e mais ágeis para conseguir acompanhar a velocidade do mundo dos negócios. Não tenho dúvidas. Eu acho que faz total sentido. Muda o modelo, muda o perfil do profissional de RH, né? Mudam as competências dos colaboradores de uma maneira geral. Né? E eu acho que nós, de remuneração, né, eu estou muito preocupada com isso, até por conta de eu estar na BRH Brasil representando essa área, é uma responsabilidade. Né? Então, cada vez mais eu leio, eu estudo, eu tento entender dentro das empresas as necessidades e cada vez mais eu chego a essas conclusões. Né? Nós precisamos ser flexíveis, nós temos que ter modelos flexíveis, mas, ao mesmo tempo, modelos que não fujam ao que tem que ser feito. Né? As empresas não podem também fugir. Eu costumo dizer, Reinaldo, que talvez você tenha me ouvido falar isso há anos atrás, que a gente precisa, nós profissionais de remuneração especificamente, precisamos seguir 3 pilares. Né? Precisamos ter como base 3 pilares: a técnica, a lei e a realidade da organização. Então, quanto mais eu conheço a lei, porque eu não posso fazer nada contra, conheço a técnica, até para saber aonde eu posso flexibilizar, e conheço a organização para saber esta flexibilização que eu estou dando aqui é importante, é interessante para a organização, porque se não for, não adianta você ter um plano belíssimo de cargos, um plano belíssimo de remuneração, se não atende à tua realidade ou se você corre aí um risco de ser autuado, qualquer coisa dessa natureza. E pior ainda, que eu acho, né, não ter condições, não dar condições às pessoas de um maior desenvolvimento. Pois você precisa cada vez mais disso, né? Nós precisamos disso. E depois desse momento, olha, eu ouvi no outro dia dizendo que, uma fala de alguém, que eu inclusive não sei quem é, mas me contaram, que as pessoas não vão poder ser cobradas depois desse momento, né? Porque elas vão estar emocionalmente fragilizadas, etc. Só tem um detalhe, né? Eu acho que a gente vai sair desse momento com tanta garra, com tanta gana, com tanta vontade de fazer alguma coisa, né? E tanto é que eu digo para vocês, algumas empresas já estão querendo começar agora, nesse momento, né? Não querem nem esperar, que é o correto, porque agora é que vai. Né? Se todo mundo começar a se preparar agora, é o ideal. Talvez pensando no que você falou dos três pilares da técnica, o aspecto legal e o aspecto de negócio, acho que é um pouco disso. Não adianta a gente falar que mesmo tecnicamente não seja o momento ideal para cobrar, mas o aspecto de negócio, na minha visão, vai impor isso de qualquer forma, porque muitas das empresas, as empresas que sobreviverem vão estar fragilizadas e vão ter que exigir dos recursos humanos das pessoas bastante justamente para reverter esse quadro. Eu penso, Reinaldo, até pela formação em psicologia, né, que é a sua também, a gente pensa muito no outro também. Mas e eu acho que a gente não pode fazer uma coisa que não esteja em sintonia. Né? Quer dizer, alcançar os resultados que terão que ser alcançados, pensar também nas pessoas. Só que, como a gente está muito parado, por mais que a gente trabalhe o dia inteiro em casa, não é a mesma coisa de você estar saindo, de você estar vendo, de você estar discutindo com o outro o tempo todo, né? De você estar dentro do cliente, que é o nosso caso de consultoria, né? Ou quem é de empresa está junto com o cliente interno. Então, a gente tem que aproveitar, né? Nós, profissionais de RH, temos que aproveitar essa ânsia, né, do pessoal para poder, cada vez mais, isso se traduzir em resultado. Né? Quer dizer, tentar juntar isso, a necessidade das empresas, mais uma vez, né? É o que você falou, a necessidade das empresas com a potência, né, que a gente tem aí das pessoas, essa potencialidade de querer fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que a gente vai alcançar resultados muito bacanas e vai surpreender muita gente. Lógico, tem gente aí triste, tem gente até depressiva, tudo isso, a gente tem avaliado isso, tem discutido muito isso, mas eu acho que essa é a forma de sair.
né? Então, Acho que é um vamos momento sair. delicado, mas que, como você falou, acho que não tem outro caminho que não superar essas dificuldades. Aproveitar aqui e pegar a pergunta da Rosângela Branco. Ela colocou: o que você acha que vai ficar o modelo de cargos e salários após a quarentena? Se você me permite fazer uma introdução, até com a sua fala, quando você fala da técnica, da importância da técnica, do aspecto legal e do negócio, eu acho até importante reforçar para as pessoas que, quando a gente fala de técnica, as pessoas confundem muito técnica com regras. A técnica é um pouco mais abrangente, pelo menos na minha visão, eu acho que a gente concorda Com nesse ponto. certeza. A técnica é um pouco mais abrangente. Quando você está falando de técnica, a gente tem que focar muito nos fundamentos. Por exemplo, você olhar para a equidade interna, você olhar para a equidade externa com o mercado, competitividade. Algumas coisas eu vejo que não mudam. Vão passar 10, 15 anos e elas não vão mudar. Os fundamentos de um plano de cargos e salários. Então, acho que isso tende a não mudar. Eu acho que a minha visão, acho que esses três pilares não vão mudar após quarentena. Talvez o contexto de negócios e os aspectos legais mudem um pouco, mas esses três pilares e os fundamentos em si, eu sinto que eles vão ficar muito parecidos e a gente vai ter que criar regras que se adaptem a esse novo contexto. A gestão por competência já é um pouco rebelde, né? Nesse sentido das técnicas tradicionais. Talvez por isso eu gosto tanto. Porque eu acredito que a gente tem que estar cada vez mais buscando. Né? Buscando outras Sim. coisas. Pode ser até as mesmas coisas, mas com convicção, sabendo exatamente o que é, entendendo isso. Eu acho que esse é um grande desafio para o profissional de RH. Né? É você entender qual é a necessidade e você trabalhar corretamente ou de forma apropriada em cima dessa necessidade. Não é simplesmente você usar um copia e cola. A gente fazia assim, então vamos fazer aqui assim. Isso é uma coisa que eu digo muito. As próprias competências, né, que é o nosso tema, eu posso ter uma mesma competência em várias empresas, mas certamente o conceito dessa competência, será diferente em cada uma dessas organizações, porque Sim. cada uma tem a sua realidade. E o que vai Perfeito. importar não é o nome da competência, é o conceito e como eu vou avaliar se eu tenho essas competências no meu quadro funcional. Ou seja, que indicadores eu vou usar para poder saber se as pessoas estão, de fato, com essas competências desenvolvidas. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós falamos lá no início sobre o RH estratégico, e quando eu falo de indicadores, é uma linguagem muito familiar aos donos do negócio, né? Sim, Sejam os total. CEOs, seja o pessoal da diretoria, seja o empresário. Essa é uma linguagem que eles entendem. E se a gente consegue, né, deixar um pouco o nosso lado fluido, não o nosso lado sensível, né, da gestão de Sim. pessoas, porque eu acho que isso a gente não pode perder em hipótese alguma. Mas se a gente consegue entender qual é a linguagem deles e usar essa linguagem, e mais um ponto aí, né, para o modelo das competências, a gente vai conseguir ter uma afinidade maior, a gente vai conseguir trabalhar melhor, né? A gente vai conseguir negociar melhor. A gente tem um dado aí, Reinaldo, muito forte. Eu entrei, algumas pessoas até sabem disso, eu entrei em contato, quando começou a história do E-Social, com praticamente todas as empresas que eu já tinha feito o plano de cargos, carreiras e salários, por competências. Né? E eu fiz questão de perguntar para os diretores ou para o dono da empresa, enfim. E eles foram unânimes em dizer, esse modelo a gente não mudou nada até agora. E tinha empresas que a gente já tinha feito isso há mais de 5 anos. Né? Ou seja, ele é um modelo muito mais, porque você está falando de comportamento. É claro, talvez o peso, né, daquela competência, inovação a gente sempre precisou, resiliência a gente sempre precisou. E Né? eventualmente mude a competência, até porque muda a cabeça, muda o cenário de negócio. Você pode mudar a competência, mas isso na minha visão, não muda a essência, não muda a Mas estrutura é do mais plano. difícil, sabe por quê? Porque você está baseado, não é na cabeça do 01, você está baseado nos direcionadores estratégicos da organização.
É lógico que se a empresa muda o seu caminho, né? Sim. Agora ela vai atuar com outra coisa, ou vai atuar também com outra coisa, pode ser que isso mude, sim. Né? Mas se não, é mais difícil. Então você tem, não é é que não menos possa. perecível, né? Mas eu acho que é Isso menos, aí. é uma informação, é um conhecimento que é É menos isso aí. perecível. E aí, complementando o que você falou, acho que faz bastante sentido e eu fico muito feliz vendo diversos especialistas que eu estou trazendo, todos com notório saber nas áreas que vieram falar, e muitos falando, muita sinergia no que vocês estão trazendo. E uma das coisas até que a Karen trouxe foi essa importância de falar a língua do negócio. Como você buscar uma formação, buscar um desenvolvimento que consiga falar com os tomadores de decisão, falar de indicadores, falar de custo, falar da operação do negócio, como isso te gera uma vantagem competitiva para a sua carreira, te gera mais possibilidade de gerar Lógico. resultado dentro da empresa e, por fim, gera mais possibilidades de carreira. E aí, pegando esse gancho da Porque, carreira, repara, a carreira, exatamente isso que eu ia dizer, a carreira é feita em função do que você faz, né? Em função do que você entrega. É muito diferente de você ficar esperando uma vaga para virar um analista pleno, sim, ou entendeu? Um nível acima. É muito diferente isso. Você pode até não ter essa evolução no momento que você acha que já está pronto, porque a empresa tem suas limitações, é óbvio. Inclusive, tem que ter uma sustentabilidade financeira. Mas você sabe que você está pronto. E na hora que tiver uma oportunidade, é você que está ali, né? Na cara do gol. sem Então, dúvida. isso aí eu acho que não tem preço. Né? Você poder trabalhar a sua carreira, você poder entender que a tua empresa, o que ela tem, o que ela quer, e como você pode contribuir, e com isso também ser reconhecida, você consegue certamente ter uma motivação muito maior, né? Não, sem Ter uma dúvida. produtividade maior, uma motivação maior. Eu acredito muito Fazer, que... pegando carona nessa questão dos seus alunos, que a gente fala muito de educação, e aí a educação se acaba associando com o desenvolvimento, talvez entender que tipos de competência, Ida, você vê que são essenciais para o profissional de RH desenvolver para entrar nesse novo contexto, né? Talvez que já eram necessárias, né, nesse passado recente, e agora com essa questão da crise, do corona, vão ser ainda mais importantes. Que tipo de direcionamento, de dica você dá para que os profissionais busquem desenvolvimento das próprias competências, né? Das competências de nós como profissionais, nossas competências como profissionais de RH? Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que intensificar algumas coisas que nós já se não tínhamos, deveríamos ter. Né? Por exemplo, eu acho que a própria questão da resiliência, imagina agora, se eu não conseguir trabalhar isso em mim, vai ser complicado. Né? Eu já Quem tive não, que quem ter não teve isso vai estar antes. aprendendo na marra, né? Está aprendendo É na prática na lógico, marra. é lógico. Se eu não tinha antes, eu tenho que ter agora. Né? Mais do que nunca, porque eu vou ter que lidar. É uma coisa interessante também, que é a própria inteligência emocional. Né? Eu sei que a gente se cobra muito, mas a gente tem que se cobrar, afinal de contas, essa é a nossa área, nós escolhemos isso. Né? Então, a Sim. própria inteligência emocional, quer dizer, como é que eu vou lidar com as minhas emoções e como é que eu vou lidar com a emoção dos outros. Né? Sim. E sempre focado nos resultados que as empresas têm que atingir, têm que alcançar. Então, essa resiliência, essa inteligência emocional, essa flexibilidade e a própria inovação, nós temos um problema muito sério, eu acho, na minha concepção, me perdoe quem discordar, né? Mas é um posicionamento que é meu. Eu acho que nós, de RH, a gente tem uma coisa muito assim de... Como a gente se esforça muito, a gente acha, né, que nós somos campeões. E não necessariamente, eu acho que a gente é um eterno aprendiz. Né? A gente tem que Totalmente. estar aprendendo sempre, a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar olhando tudo que está acontecendo, e não é só dentro da empresa, não é só de remuneração, a gente tem que olhar tudo, né? Porque Sim. se nós olharmos, por exemplo, a própria questão da gestão por competências, ela é usada para tudo. Ela é usada depois que eu consigo mapear as competências numa empresa,
Tá? E, normalmente, de onde eu vou tirar isso? Eu vou tirar isso dos direcionadores estratégicos, que eu vou lá mapear minhas competências organizacionais, e vou tirar as competências funcionais do plano de cargos. Normalmente é por aí. Esse é o caminho mais comum, talvez, mais simples, mais ágil, né? Mais rápido da gente conseguir mapear as competências. Quando eu faço isso, né, eu vou ter aí um conjunto que vai me ajudar, né, a trazer para as pessoas um olhar diferente e um foco em que elas podem dizer assim, opa, eu tenho que buscar isso. E quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, quem é candidato, que vem de fora, talvez não conheça as competências, mas nós, profissionais, vamos usar aquelas competências para selecionar aqueles candidatos que provavelmente serão os que mais se adaptarão à organização, tiverem aderência, exatamente. Eu vou usar isso para uma evolução funcional. Tá? Eu posso usar isso, por exemplo, para identificar quem é aquele profissional que desenvolveu mais as competências, fez mais entregas, etc. E aí usar isso para uma progressão, para uma promoção. Eu posso usar isso numa avaliação de desempenho. Né? Imaginem o quanto as empresas vão otimizar as suas verbas de treinamento, né? Sabendo exatamente o que a empresa quer e o que as pessoas têm. Ou seja, eu vou aplicar o meu investimento, eu vou investir nas necessidades e não no que eu acho que deve ser. Entendeu? Sim, eu acho que tem uma bela diferença disso daí. E aí eu lembrei do que a gente estava falando desse contexto de inovação, de você fomentar uma cultura de inovação e o quanto é importante que você entenda a realidade da empresa e desenvolva um modelo, uma cultura daquela empresa. E acho que fala totalmente com o que você está falando das competências serem cascateadas ou desdobradas, derivadas dos direcionadores estratégicos, da estratégia da empresa. Que a gente tenha clareza que não pode ser um copy-paste. Eu vejo muito isso nos grupos que eu participo de remuneração. O pessoal, vocês têm um formulário, vocês têm um modelo de gestão por competência. Deixa eu pegar, que eu vou. A pessoa pega, copia e cola e acha que aquilo vai funcionar. Eu, particularmente, nas experiências que eu tive, eu nunca conduzi dessa forma e não vejo muito como funcionar. Como é que a gente, às vezes, como RH, fala muito de fomentar uma cultura de inovação e quer fomentar uma cultura de inovação a partir de um copia e cola de outra empresa? Porque aquela empresa foi bem sucedida eu e acho que a gente pode até ter um modelo de esqueleto, como eu sempre digo. Né? O esqueleto, você uma pode referência. ter. Como é que você faz uma avaliação de desempenho? Você tem lá as metodologias, os critérios, etc., que tem que constar. Agora, aquilo ali, o recheio que você vai dar, é da tua cabeça e da realidade da empresa. Né? O esqueleto é técnico. Né? Agora, o recheio vem da realidade da empresa, da necessidade da empresa, da tua cabeça, no sentido de você conseguir produzir alguma coisa, porque é este profissional, Reinaldo, que é valorizado. Você sabe disso porque você é um belo exemplo. Né? Obrigado. É esse profissional que consegue pensar, que consegue evoluir, que consegue trazer outras opções. Né? Eu tenho assim, muito orgulho da minha equipe, porque eles são super elogiados por isso, né? Você fez parte, então também é. Enfim, todo mundo tem essa possibilidade, que é o que eu falo sempre. A gente precisa aprender a pensar, não é pensar todo mundo pensa, mas aprender a traduzir esses nossos pensamentos em resultados efetivos para as nossas organizações. Se eu consigo fazer isso, eu sou uma pessoa diferente. E se eu sou uma pessoa diferente, é essa pessoa que o mercado quer. Né? O mercado não quer um igual. Posso garantir a vocês. Ele pode querer no primeiro momento. Né? Esse é mais barato, então eu vou ficar com esse. Entrou, não atendeu, em algum momento ele vai trocar e vai ver a necessidade de botar alguém que pense em cima do que se precisa. Né? Acho que esse é o grande diferencial e talvez a principal diferença. E aí, talvez, Ida, para trazer uma dica mais prática para o pessoal. Aí você já passou um pouco por isso, você já deu uma pincelada, mas
quais são os pontos iniciais? Por onde você acha que é mais, na sua experiência, mais oportuno começar a estruturação de um processo de gestão por competência? Porque o processo de gestão por competência ele é complexo, ele envolve diversos, se não todos os subsistemas de RH. Então, Sem dúvida. por onde começar? Onde é o alicerce? Porque eu acho que se você não constrói bem o alicerce, se você começa. É difícil você começar uma casa pelo teto, né? A chance do projeto não dar certo É é grande. grande. Então, por onde se recomenda que as É. pessoas comecem a alicerçar esse modelo? Eu diria que antes de pensar nos subsistemas de RH, a gente tem aí os direcionadores estratégicos. Se eu souber qual é a identidade da minha empresa, eu vou poder traduzir isso em competências. Esse é o nosso primeiro grande desafio quando a gente inicia um processo de gestão por competência, de implantação do modelo de gestão por competências nas empresas. Quando você tem isso, e talvez esse seja um equívoco, né, se é que eu posso chamar assim, de algumas empresas que param por aí. Né? Ou seja, definem, mapeiam as suas competências organizacionais e não seguem adiante para o mapeamento das suas competências funcionais. Se as competências são funcionais, como o próprio nome diz, eu estou falando de saber o que as pessoas fazem. E em relação a isso, eu estou falando de um plano de cargos e salários, né? Ou pelo menos um plano de cargos e carreiras. Quando eu sei o que as pessoas fazem, o que elas efetivamente têm como contribuição a dar, eu consigo mapear por área de atuação, por nível de cargo, enfim, as competências, que essa é a grande diferença. Eu não evoluo, eu não recebo uma promoção porque eu assumi uma atividade mais complexa. Eu recebo uma promoção porque eu hoje consigo ver a minha atividade como mais complexa. Tem uma boa diferença aí, né? Uma bela diferença. E quando eu tenho o plano de cargos, eu consigo mapear essas competências funcionais. E, então, para mim, essa é a base de tudo. Né? A empresa ter seus direcionadores estratégicos e a empresa desenvolver, ou implantar, ou revisar, enfim, o seu plano de cargos para saber exatamente o que ela espera das pessoas. Porque se eu não sei o que esperam de mim, eu vou fazer o que eu acho que esperam de mim. Sim. E não Se você não necessariamente... comunica, né? A gente fala tanto de engajamento, direcionamento das pessoas dentro da organização, acho que é um super desafio e eu concordo com você que o plano de cargos, também quando você fala de um sistema, de um processo, uma estratégia de remuneração total, eu fiz até um conteúdo recentemente falando sobre isso, devo colocar no ar em breve, falando justamente sobre isso. Muita gente fala, mas o cargos e salários ainda é a bola da vez, ainda tá na moda, faz sentido, Vai não ser faz? sempre. Exatamente. E eu acho assim, ok, ele já há algum tempo, ele já não é suficiente para dar conta de todos os desafios da área de remuneração e da área de RH. Você tem que seguir para complementar além dele. Mas eu acho que ele é a base. Quando a partir do momento que você tem um plano de cargos e salários bem estruturado, você já tem um fundamento, uma base, aquilo que a gente estava falando da casa, muito forte para conseguir botar as paredes, conseguir botar o teto e continuar evoluindo no sistema de RH como um todo ou na estratégia de remuneração. E Reinaldo, eu vou te dizer uma coisa, mesmo quando você usa uma estrutura squad, por exemplo, né, que você está trabalhando aí com multifuncionalidade, etc., o modelo das competências ajuda nisso. Né? Porque eu posso ter cargos em função da minha contribuição, mas a empresa sabe o que ela quer em termos de resultados. Então, eu posso trabalhar com muita tranquilidade nessa multifuncionalidade. Mesmo sem ter aquele plano de cargos tradicional, mas um plano de cargos justamente que te permita essa flexibilidade. Que se adapte, né? Que se adapte à sua necessidade. Mas eu concordo que é esse o caminho. O caminho. Primeiro, eu não vejo outra alternativa que não começar por aí. Talvez na sequência, que eu acho que até se confunde um pouco com o plano de cargos e salários, a avaliação de performance, a avaliação de desempenho, com certeza, que praticamente se mistura ali, né? Mas eu vejo como os dois primeiros passos em termos de subsistema para você estruturar e aí a gente uma está estratégia. falando até demais, está falando de plano de sucessão, a gente está falando de uma série de coisas aí que podem e devem ser feitas pela nossa área, mas não é ser feita porque está aqui um projeto, né? É ser feito porque aquilo vai ajudar a empresa a alcançar seus resultados. Simples assim. Né? Perfeito, Não tem... perfeito.
E aí talvez, quando você estava comentando, eu estava pensando o quanto que tem, que existe sinergia. Eu vejo pelo menos muita sinergia entre a gestão por competências e as ferramentas de remuneração, que aí eu vou puxar um pouco para o tema que eu conheço, que são, quando você está falando de ferramentas de remuneração, o processo de revisão salarial anual, que muita gente chama de meritocracia, processo de meritocracia, um programa de remuneração variável, programas de incentivo à inovação, uma série de coisas. Mas o quanto que eu vejo sinergia nessa coisa, justamente para estimular que as pessoas corram atrás das competências. Porque eu acho que o primeiro passo é o que você falou, definir a arquitetura. Quais são as competências que a empresa precisa? Qual o comportamento que o negócio precisa para atingir os seus objetivos? E aí depois tem uma outra parte que é importante, que é você incentivar as pessoas. Talvez não seja a melhor palavra, não seja motivação, porque ninguém dá motivo, a gente não motiva as pessoas, mas que tipo de incentivos você Eu dá? te diria que é uma coisa muito focada, e isso é muito característico, né? É uma necessidade muito característica da geração Y, né? Que é a geração que hoje é dominante no mercado de trabalho, né? Hoje a gente tem Por um enquanto, né? Agora já percentual. falam dos millennials, daqui a pouco essa Não, coisa. pois, ok, mas nesse Não, sim, sim. momento, né, o grande percentual nas organizações é de pessoas que são da geração Y, E né? que muitas vezes estão E, entrando num cargo de liderança e vão começar a influenciar as organizações de forma, inclusive, exatamente, mais relevante agora. exatamente. E isso é uma coisa interessante, porque as pessoas precisam, em especial essa geração, de uma coisa muito simples. Nossa, Maslow já falava isso há 500 anos atrás, né? De reconhecimento, sabe? Então, se eu falo de programas de remuneração, não apenas de um plano de cargos, mas programas Sim, de remuneração de uma maneira geral, eles têm um foco muito grande, muito sério, deveriam ter, de reconhecimento e de recompensa em cima de um reconhecimento, né? performance, Não é totalmente. simplesmente a recompensa. Até porque, quando eu comecei a trabalhar, isso há algum tempo atrás, Outro tinha dia aquela. ainda. Pois é, não vou dizer não, porque é pouquinho, mas vamos lá. Existia uma coisa, né, ainda existe até hoje, chamada aumento por mérito. E aí era assim, a Ieda trabalhou bem? Trabalhou, então a Ieda pode ganhar um pouco mais. É mais ou menos isso, né? E não é isso que a gente quer também, eu acho. Eu acho que hoje a geração de vocês está muito mais exigente, e tem que ser, né? Eu, às vezes, me sinto até meio geração Y também, porque eu sou de um nível de exigência, né, comigo, com a minha equipe, até com os meus clientes, com os meus alunos, né? Sim. Porque eu acho que a gente tem que ser isso, né? A Tem gente que subir a tem régua, que. né? É lógico. E, logicamente, você espera um reconhecimento, né? E esse reconhecimento, na maioria das vezes, e é o que faz os programas, né, de remuneração, é recompensar, é dar um formato, é dar um corpo a esse reconhecimento, Sim, né? sim. Que pode ser, logicamente, um elogio verbal, pode ser, enfim, mas vem acoplado a isso alguma coisa que. Então, isso ajuda. Se a pessoa sabe que eu vou por esse caminho, e com isso é muito provável conseguir o meu reconhecimento e, posteriormente, a recompensa, é muito mais É, meritocrático, é a é uma cenoura, né? comunicação muito maior, sabe? É uma sensação de que eu valho alguma coisa de fato na minha empresa. Não é o que o meu chefe acha, Sim, né? sim, sim. Eu não estou ganhando menos porque eu acho que o meu chefe gosta mais da minha coleguinha. Eu estou ganhando menos porque talvez eu não tenha dado ainda a contribuição que a minha empresa espera. É diferente o viés, E eu acho né? isso super, super importante. Estava falando, acho que já estou me perdendo, já estou conversando com tanta gente ultimamente, mas com certeza eu falei com a Daiane em relação a isso, que foi minha gestora na Souza alguns anos atrás, e outras pessoas também, a importância da transparência dentro desse sistema, né? Porque eu já vi em diversas oportunidades essa demanda aparecendo. Ah, mas as pessoas buscam reconhecimento, as pessoas querem reconhecimento, as pessoas querem aumento, as pessoas querem bônus. E às vezes a gente não se atenta que o problema não está no volume de dinheiro que a gente está colocando ali no reconhecimento, Exatamente. não tá no percentual de aumento, às vezes está no critério. E ter o critério claro para todo mundo. Uma coisa que eu participei de um projeto uma vez e foi um grande aprendizado para mim é justamente isso, porque às vezes a gente estava justamente com essa demanda, uma demanda de carreira,
o que aparecia nas pesquisas. E quando a gente foi ver, tinha aproximadamente 60% do quadro da empresa que era movimentar todo ano, entre reconhecimento salarial na mesma posição, que é o mérito, e promoção, ou seja, que era uma evolução de carreira. E aí, quando você vai fazer um aprofundamento do diagnóstico, você percebe que o problema não era os aumentos, era justamente o questionamento do critério, porque por mais que você tenha 2/3 da empresa sendo reconhecidos, você tem 1/3 ali que está super insatisfeito porque talvez ninguém chegou para eles e explicou o porquê, qual é o critério. Então, às vezes, se você cria um critério uniforme, por mais que você não vai conseguir atender a 100% das demandas, eu acho que a gente tem que equilibrar isso, mas você dá uma forma e você começa É lógico, é a lógico. moldar. As E gera um empresas senso de são justiça, né? diferentes. É isso, né? É isso. As empresas são diferentes, elas vão ter critérios diferentes, mas o critério tem que estar ali. Porque Tem que se ser eu não claro, tem estou que estar comunicado. satisfeita, é claro que a gente está num momento que não está um momento muito propício a trocas, né, de empresas. Sim. Mas se a gente está num momento que a gente está numa empresa que não retrata, não reflete, não tem a identidade que eu quero, né, que não bate comigo, eu vou buscar outra coisa. Eu tenho esse direito, né, e até um dever sim. comigo mesma de procurar outra coisa. E Ou de as se adequar, empresas ou que buscar não se se adequar, né? iludam, Ou buscar as outra coisa. empresas que não se iludam. Esse momento, elas fazem o que querem. Mas vai chegar um momento que esse quadro vai se reverter, como já aconteceu em alguns momentos atrás. Né? É o natural, o Então, ciclo as pessoas da vão economia. começar, se não, as empresas não estiverem preparadas para isso, elas vão perder pessoas que são o que eu digo sempre, o talento, não, eu posso ser talento aqui, não sei ali. Talento é aquela pessoa que é importante para a minha empresa. Né? Exato, Então, se as exato. empresas não se preocuparem, né? E o ideal é que a gente tivesse todo mundo talento, né? Sim. Entendendo que talento são pessoas importantes para a gente, não necessariamente mais ou menos capazes, mais ou menos, tem mais ou menos competências, mas é um conjunto, né, de pessoas que fazem a minha empresa acontecer. Mas acho que também é inevitável que algumas pessoas, mesmo que seja durante um momento, eles se destacam mais. E você como empresa, eu pelo menos pensando como dono, você vai tomar mais cuidado, você deveria ter um pouco mais de atenção com aqueles recursos que te são mais estratégicos, mais valiosos naquele momento. E se você não cuida disso, as chances são que o mercado vai levar justamente esses nos momentos que você precisa mais. E se nem eu dou chance de outras pessoas que eu ainda não vi como talento se mostrarem como talento, Também, que gestora sou eu. verdade. Não, excelente ponto. Né? Excelente ponto. Eu Então, acho que Vezira, isso aí quem é gestor é bom pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque hoje se fala tanto de múltiplas inteligências, poxa, então tem que se valorizar isso, né? O que cada um da minha equipe tem que, contribui, de né? fato, que é uma contribuição forte para a minha empresa e que tem que ser valorizado. E que eu tenho que explorar isso. Não, perfeito. A grande sacada é essa, você explorar essa inteligência que cada um tem. A gente tem mais 9 minutos aqui, tem algumas perguntas que eu acho que são Eita, importantes passar. vamos lá. Eu te falei, a gente acha às vezes que 1 hora vai ser muito tempo, quando a gente começa a falar, tem tempo aí para uma Nossa, semana de conversa. E aí, talvez pegando também, a gente falou de por onde começar, e aí talvez trazer na sua visão e da sua experiência de quais são os erros mais comuns que a gente tem que estar atento e evitar na hora que a gente está fazendo justamente a implementação de um processo de gestão por competências. olha, Reinaldo, eu até para tentar dar uma fechada nisso, né? O modelo de gestão por competências, na minha concepção, mais uma vez, ele deveria ser implantado em todas as empresas, porque vai dar um norte. Né? Assim como os direcionadores estratégicos, ele traz um norte para a organização do que ela precisa, que muitas vezes ela nem sabe. Né? O seu poder decisório não tem isso tão claro. Sim. E isso fica claro, mais interessante ainda, é que isso fica claro não só para o poder decisório, mas para todo o quadro funcional. Então, isso para mim é fundamental. Quando a gente implanta esse modelo, a gente vai tentar definir, né? Vai definir o que é importante. E como eu disse, cada área tem sua contribuição. A empresa tem uma cara, mas cada área tem sua carinha também. Então, é muito importante que a gente tenha esse mapeamento, não só das competências organizacionais,
que são aquelas que refletem a identidade da empresa, como as competências funcionais, que refletem a função da empresa. Eu não posso, como, vamos supor, uma gestora de RH, ser avaliada como um gestor de TI ou como um auxiliar de produção. Cada um de nós tem contribuições diferentes. Na hora que nós temos isso, a gente precisa ter todo esse mapeamento fechado. Dos grandes equívocos que acontece nas organizações é que, muitas vezes, elas mapeiam essas competências organizacionais e param por aí. Né? Então, eu continuo, embora eu saiba o que eu tenho que fazer, né? Porque eu sei, eu tenho lá aquelas 5 competências, aquelas 8, aquelas 10, que eu tenho que desenvolver. Ok, mas e na minha área? O que vai me diferenciar aqui? Como é que eu posso ser avaliada igualzinho uma outra pessoa, de um nível, de uma área, de uma demanda diferente? São coisas diferentes. Então, eu acho que todos nós temos que ser avaliados por aquelas competências organizacionais e, acrescido a isso, as nossas competências da função que a gente ocupa. Sejam elas comportamentais, sejam técnicas. Eu acho que esse é a grande questão. Então, só para fechar também, uma coisa que eu acho importante, não sei se você tem alguma pergunta, mas é muito importante, mesmo que o RH contrate uma consultoria para fazer isso, né, para fazer esse tipo de trabalho, é importante que o RH entenda, conheça bem a sua empresa, conheça bem o negócio da sua empresa, porque as consultorias podem ser maravilhosas em termos técnicos, podem ser maravilhosas em explorar esse entendimento, essa compreensão sobre a organização. Mas o RH é papel fundamental nesse contato, nessa interface, porque juntos, né, embora as consultorias fiquem com a parte estratégica e operacional, mas juntos vão construir o melhor esqueleto para esse modelo dentro dessa organização XYZ. Então, é muito importante que o RH não pare de se capacitar, não pare de ler. Né? Eu falo isso no meu programa de participação nos lucros e resultados, né? Envolve leitura. Ah, legal. Leitura é importante. Né? Para uma consultoria, conhecimento, capital intelectual é um ativo super estratégico. Com certeza. Então... E detalhe, não é só leitura técnica, não, é leitura, porque isso aumenta a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de ver fora. Viver. A Vivian D'Angelo está confirmando isso. Aumenta a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de ajudar o outro. Né? Não, de entender a realidade do outro e ajudar o outro. Né? Isso é uma coisa que nos facilita muito. Né? Eu tenho assim, o maior orgulho de ter os clientes que eu tenho, porque são pessoas maravilhosas, né? De ter a equipe que eu tenho, que são pessoas maravilhosas, né? De ter uma filha de RH, que é uma pessoa maravilhosa, escrevendo esse livro comigo agora, e, enfim, sobrinha neta na área, né? Então eu tenho meus alunos. Família, tua família, amigos, alunos, não, eu tenho assim, muito orgulho disso tudo. Eu acho que eu consigo passar a importância desse tema para todos, né? Porque é algo que, se a gente não repensar o nosso papel dentro das organizações, gente, nós não vamos conseguir ir adiante. E a gente está vivendo um momento que é crucial. Se eu ainda não me transformei, ou eu me transformo agora, ou eu vou ficar. E não é isso que a gente quer. Né? E é verdade. Vendo de dentro das empresas também, passando já alguns anos, né, nesse processo dentro da empresa. Tanto tive uma época do lado da consultoria e agora bastante tempo também do lado de dentro das empresas, do outro lado do balcão. Eu vejo a quantidade de projeto que é engavetado porque o time não tem capacidade de implementação, porque não tem, delega totalmente o projeto para a consultoria, acha que uma vez que contrate a consultoria, todos os problemas estão solucionados, acaba não se envolvendo da melhor maneira no projeto, na especificação do projeto, nas definições, nas diretrizes, e aí depois não consegue implementar, seja porque não brifou bem a consultoria, e aí a consultoria pode fazer alguma coisa para extrair mais informação, mas principalmente para implementar, porque eu acho que o projeto, quando a consultoria entrega um projeto, é um ponto de partida.
e o ponto de partida ele não é suficiente para impactar a organização na vida real. Você tem que estar pronto do outro lado. Não adianta você comprar uma Ferrari se você não sabe dirigir, se você não fez não tem as habilidades necessárias. Então, acho que esse é um ponto super importante, estar pronto para direcionar os trabalhos da consultoria e depois fazer isso acontecer na prática. Né? Lógico, com a implantação. Só para responder, algumas pessoas estão perguntando o nome do livro. A princípio, será gestão de pessoas por competência, né? Aplicação prática do modelo. Mas, como eu ainda estou vendo com o editor e tudo, assim que tiver mais informações, a gente avisa, inclusive pela alta performance, tá, Reinaldo? Isso que eu ia falar. Quando tiver mais informações, e até lá, a gente acabou a pandemia, né? A gente pode fazer uma festa. Um evento ao vivo. É isso aí. Edinha, está começando a contagem regressiva aqui no Instagram. Tem um minuto para a gente encerrar. Reinaldo, suas considerações finais. Reinaldo, muito obrigada. Tá? Que bom eu poder estar falando sobre esse tema, que é um tema que eu amo de paixão para todos vocês. Eu espero que vocês divulguem o tema, porque o tema é interessante, leiam sobre isso, né? Aprendam mais sobre isso, vocês vão ver o quanto isso vai ser útil para vocês na carreira de vocês, no diferencial de vocês no dia a dia. Reinaldo, muito obrigada. Que eu aprendi com a Vera aqui. Talvez o pessoal dá um print aqui, tirar uma foto e postar no próprio perfil, marcando alta performance e IEDA, para o pessoal vir e poder absorver esse conteúdo que a gente falou aqui, que eu acho que foi um conteúdo super rico. Então, acho que é uma dica para você compartilhar conhecimento com as outras pessoas da sua rede. Ok. Então, até eu vou fazer isso, né? Vamos tirar aqui. Gente, obrigado vocês pela presença, Guedinha. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Reinaldo. Um prazer sempre falar com você. Aí. E você compartilhar parte do seu domingo nessa quarentena para compartilhar tanto conhecimento com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Beijo grande para você e para todos.